Estamos começando mais um programa Tira Dúvidas nessa manhã abençoada de sexta-feira. Mais um tempo aí para escavarmos os tesouros da Palavra de Deus. E você é o nosso convidado obrigatório aqui, imprescindível para estar conosco nessa aventura maravilhosa. Tá bom? Mande a sua pergunta para a gente. O nosso WhatsApp é o 9999-72005. Você pode mandar pelo nosso WhatsApp, você pode mandar também pelo nosso canal, né, do YouTube, Rádio Vinha FM. O André está aqui fazendo a cobertura. Manda sua pergunta para a gente, tá bom? E a gente vai começar agora. Manda agora que a gente está esperando. Pastor, bom dia, tudo bem com o senhor? Bom dia, Raquel. Tudo bem? Graças a Deus. Bom dia aos nossos ouvintes também. A palavra de Deus diz em Êxodo 40:36 que quando a nuvem se levantava de sobre o tabernáculo, os filhos de Israel, eles levantavam também o acampamento e caminhavam avante. O que isso tem de importante, de fundamental nos termos do ensino? Assim como todo falar, às vezes você fica perguntando qual é a vontade de Deus para a minha vida. Olha, todo falar de Deus para o seu povo naqueles dias estava na glória de Deus. E a glória de Deus se manifestava durante o dia com a nuvem que fazia sombra. Olha, tinha uma refrigeração, eles caminhavam num deserto, que dependendo da época do ano, ultrapassava os 50 graus durante o dia. Ok? Mas a nuvem da glória de Deus os cobria, né? Os querubins da glória de Deus. E toda a sua forma de conduzir o povo segundo a vontade de Deus se dava desta forma. A glória de Deus se manifestava. Você quer saber qual é a vontade de Deus para você? Pergunte. Nisso está a glória de Deus, naquilo que eu estou fazendo? É a revelação da vontade de Deus clara para nós nesses dias. A vontade de Deus procede da sua glória. Se vai fazer algo, você percebe que nisto não está a glória de Deus, fechou. Não é a vontade de Deus. Não siga em frente. Siga em frente quando você tiver paz e perceber que nisto está a glória de Deus. Quando você discernir isso, você não ficará mais em dúvida, não terá mais, digamos, hesitação. Siga em frente, porque a própria glória de Deus revela para nós claramente qual é a sua vontade perfeita em nossas escolhas e em nossas decisões. Fique conosco, porque tem muita palavra de Deus para você. A Raquel te desafiou a fazer perguntas, faça suas perguntas, nos enviem e nós vamos responder, aceitar o desafio e responder à luz da palavra de Deus. Se a palavra de Deus responde, é nossa responsabilidade ir em busca e responder você. Fique conosco. E então, Raquel? Amém. Estou sentindo a glória de Deus presente aqui nesse programa agora. Amém, glória a Deus. amém. Amém, pastor. Olha, tem uma pergunta interessante aqui da Rosângela que me fez ficar pensando. A gente recebeu semana passada, e ela fala de uma construção denominada de Casa da Família Abraâmica. Foi construída nos Emirados Árabes há mais ou menos uns 6 meses atrás. Lá, pastor, o senhor deve saber, né, melhor do que eu, lá reúne uma igreja, uma sinagoga islâmica, uma sinagoga judaica, uma mesquita islâmica e uma igreja católica. Essas 3 construções no mesmo, digamos, numa mesma quadra ali. Sei, Acho que é isso. E aí ela pergunta, pastor, essa construção é um sinal forte aí da vinda de Deus? Olha, da vinda de Jesus, né? A segunda volta de Cristo? O tempo inteiro, quando Israel está envolvido, sempre que acontece algo em Israel, sempre que Israel se envolve em algo, de alguma maneira Deus está falando conosco. Provavelmente a dúvida ou a Rosângela, como a Rosângela está abordando, essa abordagem é por aquilo que está escrito em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. Quando andarem dizendo paz e segurança,
eis que lhe sobrevirá repentina destruição. Né? E a Bíblia diz assim, como vem as dores de parto, aqui está para dar à luz, assim, de modo nenhum escaparão. E isso vai acontecer no Senhor. Mas preste atenção. É claro que esse sinal não é um sinal impactante, mas Israel estará envolvido nas alianças das colisões de governos. E quando Israel está envolvido, e isso pende para a paz, e as pessoas falam, agora, graças a Deus, haverá paz no Oriente Médio. Isso realmente é um sinal, tá bom? Mas é um sinal, a conjuntura deles se multiplica em muitos sinais evidentes, porque tudo é a partir de Israel. Em 1948, propriamente dita, no dia 14 de maio, uma Assembleia da ONU que era presidida por um embaixador, como que fala? Uma autoridade diplomática brasileira presidia a reunião da ONU. E ele deu voto de desempate a favor de Israel. Havia uma votação se daria ou não o território que então era da Palestina para Israel. Hoje, até hoje, Israel se tornou um fator de conflito acirrado entre as nações árabes. E toda vez que você vê Israel fazendo acordos pacíficos com nações de predominância ou árabe, então isso é um sinal, sim, claro e evidente. Mas ainda não temos essa paz na sua plenitude, porque dos 14 países árabes, a maior parte deles ainda, para eles, Israel é a excrescência do Oriente Médio, porque para eles, a terra de Israel é a estrela da esperança islâmica. Jerusalém, eles querem fazer de Jerusalém o grande palco da adoração islâmica. Eles querem tirar de Meca e levarem para Jerusalém. Mas qual que é o momento de conflito internacional? Como que está essa situação na atualidade? Que o então presidente da República dos Estados Unidos, Donald Trump, ele deu a Israel a exclusividade de que Jerusalém seja capital unicamente para Israel. E os palestinos querem a divisão, o repartimento da cidade de Jerusalém. Eles querem a Jerusalém Oriental para ser a capital do Estado palestino. Mas isso não vai acontecer mais. O que isso promove e provoca? O ódio do povo árabe. Então isso aqui é apenas um resíduo dessa paz. Essa família abraâmica reunindo nos Emirados Árabes, quer dizer, eles estão aí remando contra a maré, né? Remando contra a correnteza. Mas o que há de ser, será, e o que há de vir, virá. E o que a palavra de Deus diz em 1 Tessalonicenses 5,3 é: quando estiverem dizendo, quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição. É por aí. Amém? Amém. Rosângela. Ok, pastor, tem a pergunta do Daniel que chegou para a gente aqui, ainda falando sobre os tempos do fim. Ele quer saber, no período do milênio, as pessoas vão se casar, vão se dar em casamento, haverá sexo nesse período, como é que será? A partir da oração ensinada por Jesus, que nós chamamos de Pai Nosso, o Senhor Jesus disse, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. A terceira premissa, ele fala, o terceiro ponto: venha a nós o seu reino, e que a sua vontade seja feita na terra, como ela é feita nos céus. Esse reino é o reino milenar, que nós oramos como igreja há 2000 anos, há quase 2000 anos pelo menos. Qual reino é esse? É o reino milenar, em que Jesus virá e a partir de Jerusalém, Israel, ele governará o mundo inteiro. Essa é a verdadeira ordem mundial
que trará paz ao mundo. Só haverá paz. Nós estamos falando aqui de guerra e de paz. Falei isso na última resposta. Só haverá essa verdadeira paz quando vier o príncipe da paz. E ele vai governar sobre o mundo inteiro. Esse governo vai ser perfeito. O diabo será preso com seus anjos malignos. Bem assim, a terra desfrutará de um período de paz por 1000 anos. Está definido esse prazo cronológico. Bem assim, uma outra coisa importante. Quem estará aqui na terra? Olha, quem estará aqui primeiro? Os santos vencedores, mas em corpo glorificado. Abrindo um parênteses e explicando que não será o céu ainda. Preste atenção. Não será o céu. Será ainda a terra num tempo especial. Imagina a terra inteira governada por Jesus, na sua sabedoria divina. Será um tempo de muita glória, pessoal. Orem por isso e esperem por isso. Preparem-se para isso. E os santos glorificados hoje, aí, pela igreja, eles governarão e ocuparão. Esse será o galardão dos vencedores. Governar ao lado de Jesus, ter uma posição nesse reino. Mas teremos também mais duas categorias de pessoas, mas não glorificadas. Judeus. Os judeus estarão aqui e eles serão sacerdotes, como os irmãos da igreja hoje, que são a geração eleita, o sacerdócio real. Durante o milênio serão os judeus, ou serão os judeus. Aí uma terceira categoria de pessoas, as ovelhas. As ovelhas são classificadas como ovelhas em Mateus 25, do versículo 32 ao 46, a Bíblia fala desse governo de glória aqui na terra durante 1000 anos. Então, se você pergunta se vai ter casamento e haverá sexo, sim, serão os casamentos perfeitos, os modelos de casamento perfeitos. Os homens desfrutarão de muita paz. Será o tempo mais feliz de toda a história da humanidade. Pastor, será a repetição do Éden? Não propriamente, mas bem parecido, porque os desertos, eles serão cultiváveis. E a população mundial vai crescer no seu índice maior até aqui. Porque, segundo os especialistas da área, hoje a Terra poderia suprir, se fosse usada de maneira sustentável, até 50 bilhões de pessoas. Estou falando de hoje. Mas no milênio, a população mundial vai crescer aos maiores índices da história. Se hoje nós somos 8 bilhões, provavelmente naquele tempo nós seremos 10, 15, 20, 30 bilhões de pessoas aqui na Terra. Porque o governo será perfeito e a Terra será usada de maneira perfeita também. Amém. Maravilha, pastor. E agora tem a pergunta da Evelyn aqui, aliás, deixa eu checar aqui, não. A pergunta da Rosa, que tem a ver com o nosso tema aqui. Ela diz o seguinte: o que é o primeiro amor na prática, citado ali no livro de Apocalipse? Como reavivar essa chama do primeiro amor? O primeiro amor é o amor com o qual Deus nos amou. Nós o amamos conforme o apóstolo João fala, no capítulo 4 da sua primeira carta. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. O primeiro amor é o amor com o qual Deus nos ama. Uhum. Como reavivar a chama desse amor? Olha, você se lembrar, você confessar que você é amada, que você é uma filha amada de Deus, Rosa, que você é preferida do Senhor. Essa declaração, ela tem o poder de fortalecer a sua fé e reavivar, como você disse aí, essa chama, essa certeza de que, sendo uma filha amada por meio de Cristo, o que fala Romanos 8:37, que somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou. Se ele nos amou, nós somos mais do que vencedores. E ele nos amou primeiro. A certeza, à medida que você vai lendo a palavra e redescobrindo essa verdade, que você é muito amada, aí você responde com reciprocidade a esse amor. É igual o amor da mulher. Quando ela é amada, ela responde com submissão e com alegria.
Na palavra de Deus, o apóstolo Paulo fala em Efésios capítulo 4. O marido ama a esposa e a esposa é submissa ao marido. Ou seja, a submissão da mulher deve ser engravidada pelo amor, pelo carinho, pelo bom tratamento, pelo respeito do marido. Uma mulher que é assim tratada, ela responderá com as suas virtudes, com a virtude feminina, que tem o poder de agradar em muito um homem. Então, essa é a relação do noivo com a noiva. O noivo nos amou e nós respondemos com esse amor. Esse é o primeiro amor. Amém. Glória a Deus. Maravilhoso, né? É isso aí, maravilhoso. A gente vai para um rápido intervalo. Você que está gostando desse conteúdo, siga o Instagram Luiz com Z Rigonato. Lá tem muito mais conteúdo como esse para te abençoar, tá bom? Aproveita esse tempinho do intervalo, mande a sua pergunta para a gente. O nosso WhatsApp é o 999972005. De volta ao programa Tira Dúvidas, segundo bloco abençoado. Chegaram muitas perguntas aqui. Mande a sua pergunta. Se não der tempo agora nesse programa, como nunca dá, né? Mas a gente passa para o posterior e você vai ser respondido, tá bom? O nosso WhatsApp é o 999972005. Se inscreva também no nosso canal do YouTube. Esse programa está sendo transmitido simultaneamente, tá? Rádio Vinha FM. E não deixe de seguir as redes sociais Luiz com Z Rigonato e o meu, Raquel de Lima Oficial. Pastor, agora chegaram algumas perguntas aqui relacionadas a relacionamento. Ficou até redundante aqui. E o pessoal gosta e tem uma necessidade muito grande, né? Porque relacionamento faz parte da nossa vida. Tem a pergunta aqui, pastor, da Maria. Olha só, o senhor concorda com ela? O que o senhor acha? Ela diz aqui, ó. Por que será que as mulheres, inclusive as cristãs, estão tendo tantas dificuldades para se casar? Será que elas têm atitudes que afastam os homens ou são os homens que estão tendo medo de assumir compromisso? E aí, pastor? Eu acho que é uma conjuntura de diversas coisas. Talvez as mulheres também se tornaram mais exigentes, né? É uma possibilidade. É uma possibilidade. O casamento, ele é promovido por Deus, ele foi concebido por Deus antes do pecado. Ele é a base de todo o propósito divino na Terra, porque tudo procede do casamento. A humanidade que você está vendo hoje, a sociedade e a conjuntura social, é a partir de famílias fortes, bem constituídas. Destruindo o casamento, você destrói a sociedade. E a concepção dele, a realização dele. É claro que com tantos casamentos desfeitos, tanto homens como mulheres se tornam mais inseguros a respeito, né? E antes de viver a experiência, por mais que eu fale a respeito de como é a vida de casado, se você não se casar, não viver a experiência, você não vai saber como é, não é verdade, Raquel? É verdade. Então, tanto homens quanto mulheres se tornam inseguros nesse aspecto. E por quê? Você está pensando que só as mulheres estão tendo tanta dificuldade de casar. De fato, porque parece que não é de bom tom a mulher ir em busca de um homem, né? O normal é o homem. O homem é o conquistador. Ele que tem que tomar a iniciativa. E, infelizmente, é verdade que nós vivemos uma sociedade de homens sem iniciativa para isso. Né? E os homens também se tornaram mais exigentes com relação à esposa com a qual ele quer se casar. E por aí, daí por diante, o aumento de dificuldade para isso. E tem um outro detalhe que a gente percebe nos últimos 20 anos, nos últimos 10 anos, é que tanto rapazes quanto moças querem se casar mais tarde. Eu acho que é do interesse, assim, sem nenhum defeito nisso, né? Eu acho que rapazes e moças deveriam ter um interesse maior por se casarem mais rápido, mais novos, porque é muito melhor, porque a juventude é o tempo de viver o vigor dessa juventude com muito maior alegria, com muito maior desfrute. Agora, se você está achando que as mulheres estão tendo mais dificuldade, porque
é uma questão estatística, que nascem mais mulheres, ok? Então, os homens, eles usufruem de uma vantagem nesse aspecto, de ter mais mulheres. Mas esses pontos, eles devem ser avaliados. Agora, as mulheres também, vou repetir isso aqui, que eu falei no início, para que a culpa não recaia só sobre os homens. Os dois têm responsabilidades. Mas as mulheres, uma mulher que casa mais velha, é porque ela se tornou mais exigente. Ela não vai se casar com qualquer um. Nem deve ser. Mas, no entanto, né, você pergunta assim, pastor, se eu perguntasse, qual casamento tem probabilidade de dar problema no futuro? É aquele relacionamento de namoro, de corte, aquele casamento, digamos, pré-nupcial, aquele relacionamento pré-nupcial que já está dando problemas hoje. Se está indo bem hoje, vai bem no futuro, as chances são melhores, ok? Então, é uma resposta difícil, porque os fatores que tornam rapazes e moças solteiros com idade mais avançada são essas questões. É o maior número de mulheres, menor número de rapazes, mulheres mais exigentes, rapazes sem iniciativa e por aí vai. Uhum. Ok? É uma cadeia, né, de coisas. É uma cadeia de fatores. Sempre que eu aconselho alguma jovem, assim, me parece que quando a gente quer muito alguma coisa, parece que está escrito na testa, eu quero me casar, parece que não dá certo, né? E eu sempre digo para uma jovem ou para uma mulher, preocupe-se em fazer coisas para o reino de Deus, em ajudar outras pessoas, seja uma pessoa admirável, né, que não está ali tão ficcionada naquilo. Tão atirada, né? Tão atirada, não se desvalorize, tão preocupada. Valorize-se, né? Viva feliz. Os dias da solteirice, eles são bem. Ninguém despreze a sua mocidade, é o que a Bíblia diz. Ninguém despreze a sua solteirice, porque nela também tem um grande propósito e você pode agradar muito a Deus e ter contentamento e alegria. Não que você vai ficar para sempre solteira. Isso é algo que você resolve diante de Deus. Faça disso um pretexto para você se aproximar de Deus. Sim. E buscar dele. Porque para cada moça, Deus tem um rapaz, um marido, segundo o coração dele, e vice-versa. Ok, pastor. E a Jandira quer saber aqui dos maridos. Olha, ela pergunta, por que os maridos, na maioria das vezes, não exercem um sacerdócio dentro de casa? Há um problema social que se chama homens emasculados. Homens emasculados não são propriamente homens, digamos, gays. Não, não é isso. São homens que não têm a atitude sacerdotal, não têm aquela atitude viril de ser o dono da casa, o chefe, o provedor, aquele que se responsabiliza e toma frente nas escolhas. É claro que todo homem inteligente, ele usa o cérebro de sua mulher, a competência feminina dentro de casa. Para quê? Para ajudá-lo em ser um administrador. Agora, essencialmente, quando você fala de sacerdócio, você está falando da espiritualidade do marido. São homens distraídos pelo mundo. Tanto homens como mulheres hoje são muito embriagados com as coisas desta vida. Infelizmente, se você está constatando isso, homens ausentes no exercício do sacerdócio familiar, o índice de homens com essa característica é muito grande. Porque é tão bom quando um marido, um pai de família, ele assume a sua responsabilidade de conduzir a sua esposa, de liderar a esposa e filhos para o reino de Deus. E não abrir mão disso. Porque às vezes marido e mulher têm muita facilidade de liderar os filhos para a escola, para o trabalho e para a vida da igreja. Aí que mora o desafio. O marido, sendo sacerdote, ele não vai abrir mão de que seus filhos sirvam a Deus. Ok? Se a sua dúvida é essa, é só uma questão de posicionamento, de postura. Homem segundo o coração de Deus tem a postura de liderar esposa e filhos e toda a família para o reino de Deus.
E essa responsabilidade é dele, sim. Mulheres querem segurança, homens querem significância. Mas para o homem ter significância, ele tem que voltar a essa virtude esquecida, que é a prática e o exercício do sacerdócio efetivo dentro de casa, que é conduzir toda a família, esposa e filhos, para Deus. Esse o desafio é seu, marido. Posicione-se. Pois é, o senhor acha que a igreja também não tem uma parcela de culpa nesse negócio? No sentido de promover reuniões, de falar com os homens a respeito do papel deles? Será que as igrejas têm enfatizado essa importância do homem exercer o seu papel? Toda igreja deveria, isso é importante, toda igreja tem a responsabilidade de ensinar vida conjugal à maneira de Deus, criação de filhos à maneira de Deus, administração financeira à maneira de Deus. Na Videira nós temos esses cursos que ensinam essa masculinidade, essa virilidade, esse sacerdócio que é de responsabilidade fundamental do marido. É primeiro o marido, depois a esposa, depois os filhos, ok? Eu acho que a igreja tem esse papel, sim, de orientar toda a família, e no contexto da família, o pai de família, o marido, o esposo, a exercer esse sacerdócio. Se ele faz isso, sua esposa e seus filhos são bem-aventurados. Maravilha, pastor. E agora, mudando completamente de assunto, uma pergunta bem diferente aqui, eu não me lembro de tê-la feito ao senhor, é a pergunta da Lúcia. E ela pergunta aqui, por que Jesus elogiou a astúcia do administrador infiel? Em primeiro lugar, esse não é um texto muito amado pelos pregadores, por causa da sua difícil... Realmente, eu nunca ouvi nenhuma pregação. Da sua dificuldade de interpretação. Sim. Muitos pensam assim, será que Jesus está ensinando o princípio de Maquiavel, né? Que os fins justificam os meios? Será que Jesus está ensinando isso? Pouco provável. O senhor podia recontar de forma resumida aí, porque talvez... O administrador infiel é que ele era administrador e o patrão dele fala assim, olha, eu vou te demitir. Ele fica sabendo que será demitido. E ele tem uma grande autoridade, uma grande alçada. Uma alçada de grande autoridade na resolução da administração daquele grande fazendeiro, né? Proprietário de grandes posses. E Jesus conta lá em Lucas 16 que esse administrador, ele vai aos devedores desse patrão e faz bons negócios com ele. Jesus está ensinando precaução. E aí ele pergunta para cada um dos devedores, do qual o seu patrão era credor. E ele tinha autorização para decidir. Estava na sua alçada essas decisões. E esse administrador infiel, ele é precavido, ele é prudente. E ele fala para cada um assim, qual é a sua dívida? Olha, a minha dívida é 10 mil talentos. Ele falou assim, tá bom, acerta comigo agora 5 mil talentos e a sua dívida está quitada. Ele vai a vários devedores e faz o mesmo tipo de negociação. E Jesus o elogia, porque ele está fazendo amigos para o futuro. E Jesus está criticando que os crentes, eles não são prudentes sobre o futuro. E a parábola do administrador infiel, nela Jesus diz o seguinte, olha, eu vou ler aqui para ficar claro para você. Está registrado em Lucas, capítulo 16. Olha só, o administrador infiel. Então, ele vendo isso, e Jesus falou assim, eu vos recomendo. Elogiou o Senhor, o administrador infiel, porque se houvera atiladamente, ou seja, sabiamente, prudentemente, ele foi precavido. E porque os filhos do mundo são hábeis na sua própria geração. São muito mais hábeis, muito mais prudentes do que os filhos da luz. Às vezes, os filhos de Deus, eles não entesouram para a vida eterna. Essa é a crítica de Jesus. Jesus falou em Lucas 16, 9. Eu vos recomendo, das riquezas de origem iníqua, tudo que vem às suas mãos é de origem iníqua. Não tem nada que venha de uma origem pura. E Jesus falou assim, façam amigos.
Ou seja, invista no reino de Deus. Por quê? Investir no reino de Deus, você santifica aquilo que tem origem iníqua. Para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Esses amigos, ele está falando do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ele está falando, olha, invista no reino de Deus. O que você é, o que você tem. Porque se você fizer isso, quando é que essas riquezas vão nos faltar? Quando nós morrermos. Ninguém leva nada daqui, gente. Se faltar, você vai ser recebido com glória nos tabernáculos eternos. Jesus vai falar, olha, você é um administrador bom e fiel, porque você não perdeu tempo de proporcionalmente investir no reino de Deus. E você vai ser recebido nos tabernáculos eternos de braços abertos. E Jesus fala assim, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto com pouco, também é injusto no muito. E aqui, eu digo algo para você. É uma advertência para nós, essa parábola. Jesus não está incentivando você. O que ele está pegando do infiel aí é a prudência dele, é o foco de prevenir para o futuro. No dia a dia, você tem que prevenir o seu futuro é eterno. A vida passa muito rápida, gente. Então, invista a sua vida no futuro eterno de Deus. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Que bom, quero agradecer você que participou, que esteve conosco aqui nessa manhã maravilhosa. Continue enviando a sua pergunta para nós, né? O nosso WhatsApp, você já sabe, de cor e salteado, não sabe? É 9999-72005. Prepara o seu coração, se você puder parar um pouquinho. Chegou o momento da oração. Vamos orar, pastor? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças pela glória do seu nome, Pai, pela glória da sua palavra. A sua palavra que para nós é alimento, Senhor. A sua palavra é pão. Quem dela se alimenta, por ela viverá. E em nome de Jesus, Senhor, a sua palavra diz em João 15, versículo 7. Se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vós, vocês poderão pedir o que vocês quiserem. E o que vocês quiserem, vocês receberão. E nós oramos no nome de Jesus, confiando na sua bondade. A sua palavra diz que nós somos abençoados. Amém. Com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Quem está em Cristo é nova criação. E em Cristo residem todas as fontes, todos os tesouros, todas as respostas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. E é a ele que nós damos a glória. E é dele que nós declaramos a nossa absoluta dependência em nome de Jesus. Senhor da glória, obrigado. Porque nós temos acesso ao Senhor pelo sangue de Jesus. E nós nos aproximamos agora confiadamente, junto ao trono da graça. Eu sei que muitas pessoas em todos os lugares oram comigo agora e em unidade nós oramos pela bênção na família, pela bênção no trabalho, a bênção na saúde, a bênção na vida espiritual, no relacionamento, na intimidade com Deus, na revelação do primeiro amor, que é o amor com o qual o Pai nos ama. Senhor da glória, nós oramos pela restauração de casamentos, Senhor, que estão em processos de falência. Casamentos que eram felizes e agora são disfuncionais. Senhor, restaura tudo aquilo que o diabo destruiu. Traz alegria, traz paz, traz estabilidade para a família. Senhor, abençoe a igreja. Porque o seu propósito, o seu foco é a igreja. Pela igreja se abençoa a família e a nação inteira. Nós oramos pelos pastores, para que eles sejam ministros de uma nova aliança, ministros da palavra do evangelho da graça, não do evangelho da condenação, mas do evangelho da vida. Que como Jesus sejamos, o Senhor veio para que tivéssemos vida e a tivéssemos em abundância. E essa é a palavra, Deus, mediante a qual eu oro por todos aqueles que oram comigo e com eles. Abençoe o Brasil, abençoe os seus governantes, abençoe este estado, o estado de Goiás, os seus governantes.
a cidade de Goiânia, os seus governantes. Abençoa para a glória de Deus em Cristo Jesus. Amém e amém.